Você está ao vivo. Boa noite. Salve Maria Santíssima e valei-nos o glorioso São José. Que sexta-feira abençoada esta hoje. Que bom ter você aqui comigo, né? Conosco, com a família Betseda. Estou aqui no meu cantinho de live. Quando eu faço sozinha, geralmente eu faço nesse cantinho. E que bom ter você aqui nesta noite. Thalita já entrou. Daqui a pouco eu já chamo você, minha amiga. E enquanto as meninas vão entrando, quero te dar as boas-vindas a você que está aqui nesta noite. Você que está assistindo essa live depois, seja bem-vindo. Que você possa compartilhar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer, não só ver essa live, mas conhecer também o nosso perfil. E já agradeço, na chamada da live, a gente já ganhou seguidores, já teve alguns seguidores. Né? Então sejam bem-vindos vocês que estão conhecendo o nosso trabalho de evangelização aqui na família Betseda, a Casa da Misericórdia. Nosso trabalho aqui é evangelizar em família. Esta live especificamente, né, ela também faz parte da sequência de lives que nós estamos fazendo do matrimônio é indestrutível, porque Deus é indestrutível. Então, você que nos acompanha aqui mais tempo, sabe que nós estamos fazendo essa sequência de lives para a formação das famílias, principalmente com alguns temas dos encontros de noivos, em que nós pregamos há mais de 10 anos. Então, há mais de uma década, nós pregamos para casais, né, que estão formando, que irão formar suas famílias. E a gente viu a necessidade de talvez aprofundar mais, sendo que nos encontros de noivos onde nós vamos, a gente não consegue aprofundar. Enfim, então essa live também faz parte dessa sequência que nós estamos fazendo. Então é uma alegria muito grande ter você aqui, quero que você comente aqui, vou chamar as meninas, mas quero que também você possa interagir conosco. Se você tiver alguma pergunta, aqui é uma partilha, tá? Ninguém aqui é profissional, a gente não vai querer ficar falando difícil, nada disso. A gente só quer partilhar a nossa vida, né? Aqui no nosso perfil, e as meninas, nós só queremos partilhar aquilo que nós vivemos, trazer aqui essa realidade para vocês, amém? Então, dou as boas-vindas para a Thalita, que já entrou aqui, já vou chamar, para a Rose, para Beatriz e para a Gabi do Diário. Então, antes de eu começar, de fato, até a introdução, eu vou chamar as meninas para a gente fazer uma oração. Espera um pouquinho. E a gente faz um momento de oração e a gente continua. Boa noite. Boa noite. Alguém tá... Oi. Boa noite. Falta a Bia. Falta a Bia. Peraí. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão lindas. Meu Deus do céu. Tomar banho às vezes é bom, né? Quero dizer que eu estou muito feliz de tê-las aqui. Que bom que a gente vai partilhar. E antes de eu começar, né, dar a fala para vocês, porque vocês falam também, isso é muito bom, que vocês falam bastante. Né? Então eu quero ouvir mais, talvez, do que falar. Mas então eu vou dar esse pontapé, essa introdução, a gente vai fazer uma introdução. E aí eu dou a introdução com o Catecismo da Educação, que esse é o intuito, e a gente continua. Tá? O principal da live não é falar sobre a educação dos filhos, porque a gente vai ter uma live somente sobre isso. Mas não tem como falar de mães que trabalham em casa, mães que trabalham fora, dessa dupla jornada, sem falar da educação dos filhos. Por isso que eu vou começar falando sobre o Catecismo da Educação, tá? Mas antes, vamos rezar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Entregando a Nossa Senhora, né, esta live para que ela possa interceder por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Já então entregamos a Nossa Senhora, que ela também cuide de nós, cuide dos nossos bebês que estão dormindo, que durmam em paz, que o anjo da guarda de cada um, deixe eles lá bem quietinhos, fique lá com eles, né, que possam contar histórias, que possam, né, estar ali cuidando deles enquanto pede, como somos mães, de alguém ter que se ausentar aqui da live para reconhecer seu filho, tá? Socorrer seu filho. Isso não é aqui uma prisão, não. A gente sai da live lá. Eu já fiz a live com a Gabi, onde o Bernardo estava na live com a gente, né? Então isso pode acontecer, tá bom? Bom, quando a gente fala, então, dessa dupla jornada da mãe que trabalha em casa e da mãe que trabalha fora, a gente não pode deixar de falar sobre essa questão da educação. Porque o Catecismo da Educação diz: a mãe pertence em primeiro lugar na hierarquia dos educadores, porque ela vive mais com os filhos, porque ela é mais clarividente, ou seja, ela tem esse instinto de educação. Às vezes muitas pessoas falam assim, mas o pai joga a responsabilidade para o pai. O Catecismo da Educação fala exatamente isso, porque o instinto da educação é na mãe. Então, eu não quero aqui falar dessa questão assim, de que o pai não ajuda. Não é isso, mas eu quero que você, mãe que está assistindo essa live, você entenda que a responsabilidade você tem na educação dos seus filhos. E porque ama com mais dedicação. Essa vantagem nesse instinto da educação que Deus nos deu, ela é própria da missão que Deus nos confiou. Então, por isso que fala que nós devemos mais. Porque nós temos uma piedade, nós sabemos olhar a situação diferente do homem, que não foi essa missão que o Senhor confiou. Acerca do papel da mãe na educação dos filhos, resulta que a criança será geralmente aquilo que a mãe tiver feito dela. Então, tudo que nós ensinamos para os nossos filhos, costumes, as virtudes, como se comportar, né? Os nossos filhos vão ser aquilo que nós estamos ensinando. Por isso, o quanto é importante a gente ensinar a oração, a gente vai falar sobre isso também. A oração na mesa, né? Como se comportar na Santa Missa, o que pode, o que não pode fazer. Não é na Santa Missa achar que pode correr, pode fazer tudo o que quiser. Não, a gente precisa ensinar aquilo que pode e o que não pode. Então, tem coisas, mães, isso é uma fala do catecismo que me chama muita atenção e me deixa muito alerta naquilo que eu sou dentro da minha casa. Tem coisas, mães, uma grande responsabilidade e não devem perder de vista essa responsabilidade. Devem fazer todo o possível por ver as suas faculdades à altura da missão e para não desfalecer. Repetirão constantemente consigo mesmas: esta criança será o que eu fizer dela. Será salva se eu a salvar, será condenada se eu a condenar. Cara, isso é muito forte. Né? Ela será salva se eu a salvar, será condenada se eu a condenar. Então, se eu achar assim, como várias pessoas acham, eu só vou batizar, então, quando ela crescer, porque ela tem que escolher aquilo que ela vai ser. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, Gabi? Não tem, sabe? Não tem. Então, eu preciso ensinar a ela a minha fé. Eu preciso ensinar a ela as virtudes. Isso precisa partir de nós, porque ela vai crescer uma criança, uma menina ou um homem virtuoso se eu ensinar essa virtude. E aí a gente entra num embate hoje em dia. O que é o ideal e o que é o real? O que é o ideal? Que a mãe esteja em casa com os filhos, cuidando dos filhos. É o ideal. Mas qual é a realidade em pleno 2023? A mãe, ela não consegue, porque ela precisa, muitas vezes, sair de casa para poder ajudar o marido no sustento de casa. Né? E isso não faz ela menos mãe por conta disso. E por isso surgiu essa live. Por essa necessidade de, muitas vezes, por aí, talvez na internet mesmo, algumas mães colocarem o peso nas mães que trabalham fora, como se elas não fossem umas boas mães e como que elas não conseguissem educar os seus filhos. É trabalhoso? Muito. E é isso que a gente vai discutir agora. Então, para a gente começar o bate-papo, eu quero que a Gabi nos conte, nos fale, porque ela viveu essas duas realidades, né? Ela ficou em casa, depois que ela casou, depois que ela teve o Bernardo, né? E depois, com o Rafael, ela viu essa necessidade de estar
fora de casa, começando o mestrado, ter que trabalhar fora. Então, eu queria que a Gabi colocasse, né, como que é isso? A decisão de ter que sair. Caramba, eu tô com meus filhos, estou educando, já tenho uma rotina, já tá tudo certinho, já tenho horário de sono. Né? E agora vai tudo ser diferente, eu vou ter que educar diferente, no sentido que a Bia saiu, né? Mas eu vou começando, mas daqui a pouco eu vejo se ela entra de novo. Então, como que é isso tudo? Como foi para você essa decisão de ter que tomar essa decisão com seu esposo, de ter que sair, e essa rotina, e essa decisão tomada com seu esposo? Então, conta para nós, Gabi. Tá certo. Antes eu vou me apresentar, apesar de que eu já apareci aqui, né? Já apareci aqui no Instagram de vocês, mas antes vou me apresentar brevemente. Eu sou a Gabriela, tenho 25 anos, sou mãe de 3, um tá no forninho, do Bernardo, de 3 anos, do Benício, vai completar 2 anos em janeiro, tá quase 2, né? E a Celina, que tá no forninho, que logo, logo vai chegar pra dar uma florzinha nova pro nosso jardim, né? Bom, acho que é isso de importante pra falar, né? A gente tem um canal do Diário, sigam quem puder. Vamos postando aí a nossa vida, conforme vai dando, né? Porque agora tá bem puxado pra dar conta do Instagram também. Mas, enfim. Falando um pouco da minha história, né? Eu vivi as duas realidades. Tanto de ficar em casa, como agora, né? Que foi bem recente, assim. Eu comecei a sair de fato no início desse ano, que foi quando eu fiz a matrícula no mestrado, que foi em abril ou maio, por aí. Foi esse ano. Assim que nós casamos, passamos por um momento de desemprego. Foi auge da pandemia, né? A gente casou em... Eita, deu branco. 2019. Casamos em dezembro de 2019. E o Bernardo já nasceu em março de 2020. E nesse período, assim, era o auge da coisa. Tava horrível, assim, tudo. A gente tava vivendo uma cena de The Walking Dead, praticamente, né? Não tinha ninguém na rua, todo mundo de máscara, todo mundo se escondendo, todo mundo com medo. E conseguir um emprego nessa época tava, assim, absurdamente complicado. Então, a gente viveu esse período recém-casados, com um bebê novinho, né? Desempregados. Mas aí, com o tempo, Deus provê todas as coisas, né? Tem minha madrinha de crisma, ela fala uma frase que eu carrego pra vida, que é... que toda vez que Deus manda um bebê, ele vem com um pão embaixo do braço. A gente vê essa providência, assim, cada vez que chega um bebê, de verdade. Aí conseguimos o primeiro emprego. Depois, em seguida, ele conseguiu, no caso, né? Aí eu vivi esse período em casa, igual, adaptando toda a vida, criando a rotina, aprendendo coisas novas, né? O primeiro filho. Aí engravidamos do Benício. Nesse momento, teve um corte na empresa que ele estava. Muitos funcionários foram demitidos e ele estava no meio. E foi nesse momento que a gente se viu com um bebê, com um neném que já estava crescidinho, né? Mais um que estava para chegar e os dois sem trabalhar, né? Aí esse momento foi quando começou a apertar o calo, né? Que foi quando a gente sentou para conversar. Como que eu poderia ajudar, né? Dentro de casa também, trabalhando. Porque entre nós dois aqui, eu que tenho a graduação. Até estava partilhando com a Tati, né? Eu tenho graduação, então eu tenho uma vantagem no mercado de trabalho, né? Mas foi aí que a gente foi vendo as opções, as vagas de empregos que iam aparecendo. Mas na área que eu estou, sou bióloga formada. Na minha área, se você não tem pós-graduação, nem adianta procurar emprego. O negócio é complicado. Aí fomos vendo oportunidades e tudo. E tinha uma amiga minha da graduação que já estavam lá na USP e já contava de mim para a orientadora, lá para a professora, né, que hoje é minha orientadora. Falava de mim, não sei o quê, das experiências que eu tinha e tudo. E isso foi uma porta de entrada para chegar até lá. Prestei a prova, não passei a primeira vez. A gente ficou nesse período ainda meio que sofrendo, né? Vivendo só do seguro-desemprego e tudo. Fizemos uma novena Santa Terezinha. Uma princesa, padroeira do nosso casamento. Ela deu de presente um emprego muito bom para o meu esposo. E logo em seguida, quando eu prestei a prova pela segunda vez, eu passei. Aí, nessa vida acadêmica, né, dá uma certa possibilidade de flexibilidade. Então, eu consigo fazer meus horários,
Minha orientadora é um doce, assim, um amor de pessoa. Então, quando eu preciso ficar em casa, eu posso ficar em casa. Quando eu tenho que fazer minhas coisas, é só organizar, entregar o resultado e tá tudo bem, né? Aí eu passei na prova, fui matricular só no ano seguinte, porque eu nem ia matricular tão rápido. Porque quando a gente matricula no mestrado, a gente entra numa fila de espera para receber uma bolsa, que é um auxílio do governo. É meio que o governo te pagando para estudar, né? O que é uma ajuda e tanto. E a bolsa, minha bolsa mesmo, só ia sair em 2024. Então eu ia me matricular bem para frente, para não ficar tendo que ir lá trabalhar, né? Suar e não ganhar nada. Mas Deus é tão bom que surgiu uma bolsa assim que eu comecei a frequentar o laboratório. Eu ia uma vez na semana, assim, para lá, e surgiu uma bolsa. Com pouquíssimo tempo que eu me matriculei. Eu já matriculei recebendo bolsa. E isso foi uma ajuda, assim, incrível. Bom, é isso, né? Não sei se eu respondi tudo que eu deveria. Não, sim, mas eu queria que você, assim, falasse assim, principalmente você e o Rafael, vocês dois juntos decidiram isso, né? Sim, Porque o sim. intuito também, gente, dessa live é assim, ninguém aqui tá falando de trabalhar fora porque não quer depender do marido. Não é isso. Tá? Com A gente certeza. tá, quem precisa, a mulher cristã que sai de casa, que precisa sair de casa para trabalhar fora, é porque ela precisa ajudar no sustento do lar. Ninguém aqui quer falar, eu não quero depender do marido. Pelo contrário, se o marido tivesse a possibilidade de bancar a casa tranquilamente, estaríamos, ó, rainha. Lindas e belas, fazendo bolo de cenoura toda tarde. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar muito claro, porque, infelizmente, no mundo fora aí, dessas mulheres que não são cristãs, infelizmente elas têm isso. Não, porque eu quero ser independente, eu quero ter meu dinheiro. Isso não é. A gente, inclusive nas nossas partilhas, né, que a gente partilhou antes da live, a gente falava de construir juntos. Né? É uma casa, às vezes, né, não, algumas de vocês não têm casa própria ainda, então precisam construir. Vocês estão no começo do casamento, né? A Bia, eu não sei, cara. Ô, Bia, quantos anos você tem de casada? Esse mês faz 10 anos. Então, eu não lembrava, eu ficava assim, gente, das meninas, quem é a mais velha de casar? Eu falei, ué, que eu acho que a gente é o mais velho de casar. Né? Então a gente tem 26, a Bia tem 10. Você tem quantos anos, então? 4. Vai fazer 4 em dezembro. Thalita Pouquinho tempo, tem? né? 6. 6. Ó, tá vendo? Então, assim, gente, é pouco tempo junto no sentido para, assim, tem muita coisa para conquistar, tem muita coisa, né? Muita coisa para vir. Então, muitas vezes precisa sim se ausentar. Então, primeiro de tudo, quero que deixe bem claro isso, né? Nessa fala da Gabi. Mas, Gabi, tem alguma coisa que você quer falar mais? Sim, tranquilo? Sobre essa questão, essa decisão a gente tomou junto, porque realmente no período que eu tomei a decisão de vou me estudar, vou preparar para poder prestar a prova do mestrado, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto mesmo. Porque a gente via a necessidade, 2 filhos, né, já, né, um tava vindo, o outro, enfim, 2 filhos já pra gente criar nosso casamento no começo. Então a gente precisa, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, a gente precisa de dinheiro. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Né? A fralda não vai cair do céu, o leite não vai cair do céu. E igual a gente estava partilhando, né? Historicamente falando, politicamente falando, economicamente falando, a vida tem se tornado mais cara aqui no Brasil. Né? As coisas, os preços estão subindo, tá tudo aumentando, tudo ficando mais caro. Um pacote de fralda. Eu comprava aqui perto de casa. O salário do marido não cresce, né? Proporcionalmente. Não cresce à medida do que o preço cresce. E a gente precisa, além de ter o nosso papel como educadora em casa, ensinar a fé, que é a nossa obrigação. A gente prometeu para Deus diante do altar, que a gente ia educar na lei de Deus aos nossos filhos. A gente também tem que dar esse conforto material, sabe? A gente tem que se esforçar para isso. A gente tem saúde, tem força e tem possibilidade de fazer sem que isso atrapalhe sua vida dentro de casa, não tem problema nenhum em fazer, não é? Eu lembrei de algo, porque às vezes a gente está conversando aqui e eu acabo esquecendo. A gente até falando dessa questão de educação. Você tinha uma rotina com as crianças, até né, de oração, de sono, tudo. Rotina que já era própria de vocês. E me fala assim um pouco da rotina de vocês de oração, porque justamente isso, você, pelo que eu entendi, você está indo, quer estar no campo acadêmico justamente para conseguir estar mais tempo com seus filhos, né, em casa. Me fala assim como que é a sua rotina na educação da fé das crianças. Antes de eu começar a sair, né, a gente tinha
Não, assim, se mantém as mesmas coisas, porque eu ensinei minha mãe as orações que os meninos fazem na hora de comer, antes de dormir. Então, ela sempre faz isso, ela se mantém. Então, é tranquilo. A gente tem a nossa oração da manhã, as orações antes das refeições, para falar antes de comer, a oração para ir dormir, tanto na sonequinha como na soneca, como no sono da noite. Normalmente, no sono da noite eu já tô em casa, então é mais... Sempre faço normal, da mesma forma que a gente faz. E o Santo Terço. A gente procura sempre o máximo que a gente pode fazer orações junto com eles. Quando eu me ausento, minha mãe fica a cargo dessa parte. Eu sei que não é a mesma coisa do que quando a gente está perto, né? Não é a mesma coisa, não é da mesma forma. Mas é importante que se fale de Deus, né? Enquanto a gente está fora, enquanto a gente não está. Então a gente tem essa preocupação, até mesmo para o ano que vem, quando o Bernardo entrar na escola, né? Que a escola seja uma continuidade do que a gente ensina em casa. Não sei se eu respondi tudo de novo. Não, o que eu acho importante, isso que você falou também é importante, porque assim, não é simplesmente, eu vou sair, é com quem deixar. Exato. A gente sabe com quem deixar, a gente sabe a escola que a gente vai deixar, a gente fica em cima da escola, né, Thalita, né, Bia? A gente fica em cima da escola, tipo, não é assim soltar, não. Então, a gente tem essa preocupação, que as pessoas que vão ficar não vão ensinar coisas que não devem ensinar, né? E, inclusive na escola onde está, se tá, que tem os mesmos valores que a gente, né, passa para eles. Mas eu acho muito legal, assim, por exemplo, você, Gabi, que tem os meninos, né, que, por exemplo, agora o Benício está com o quê? Com 2 já, não? Vai fazer 2 em janeiro. Então, já estão grandinhos, eles já sabem a rotina de oração de casa. Então, já tem uma... Isso é muito bom, né, quando a gente consegue já estipular essa rotina. Mas toda família cristã, ela tem assim, então a criança ela já tem uma noção das orações são feitas, o que tem que fazer, né? Inclusive, Domingo, né? Que é dia de missa, né? Agora, peraí, um parênteses antes, a gente só finalizar com você, porque eu morri de rir quando a Thalita contou do padre. Sim. Morri de rir. Então, assim, mas a Thalita vai chegar nessa história. Mas, falando disso, você vê como as crianças, elas sabem, quando, tipo assim, não, tem que rezar, não rezou. Né? As crianças elas têm essa noção, isso é muito importante. Quando tem essas coisas. Desculpa interromper, mas é bonitinho até o Bernardo, quando vai deitar, ele já sabe, já, que é em nome do pai, do filho, já começa a oraçãozinha dele. É muito bonitinho. Não precisa nem falar muita coisa. Não, isso é bom. Aqui a Helena já começou a balbuciar algumas coisas. Na Salve Rainha, a gente ensinou ela que a gente tem que receber as graças que a Senhora tem para nós. Então, começa a falar Salve Rainha, ela já estende as mãos, assim, do nada. Eu não falo para ela ainda fazer, mas ela já vai e faz. Então, é a rotina de oração que já vai criando na criança. Então, por isso a importância também, né, dos pais, né, rezarem com as crianças. Dá trabalho muito. No terço, ninguém fica todo mundo sentadinho, quietinho. Não. Né? Um fuzuelo. Mesmo ele fica correndo pela sala com um terço na boca. Mas a gente tem os meus terços aqui, tem terço aqui que não tem mais a cruz. Eu vou ter que comprar terço. Já encomendou terço. Vocês têm essa realidade aí? Porque não tem mais. O Wellington fica bravo, mas não tem que dar terço que tem cruz para eles. Eu falei, mas, Wellington, não tem terço com cruz mais. Tem que comprar, porque eles quebraram. Pedro é só Jesus não faz. Só. Então ele quebrou todos os terços. Mas mesmo assim, dá um terço na mão dele, sempre reza. Então, assim, mesmo que não reze, da maneira que nós queremos que reze, mas rezem com eles. Porque na Santa Missa vai ser mais fácil você contornar e falar de oração, de ficar quieto na Santa Missa, se dentro de casa vai rezar. Certo, Gabi? Certo. Thalita, minha amiga. Thalita também viveu as 2 realidades em casa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, inclusive na biografia dela no Instagram falava, né? Você consegue educar os seus filhos mesmo trabalhando em casa, porque foi a realidade que ela começou também a ter depois. Trabalhou, pausou, voltou a trabalhar de novo. Então fala dessa transição engenheira e professora de matemática. Professora de matemática, Jesus. Um parênteses aqui, eu e a Thalita, a gente fez faculdade no mesmo lugar. Não, nem me lembro direito se foi na mesma época, mas foi a mesma universidade. Foi na mesma época, eu vi a Gabi direto, só que a gente não se conhecia ainda, né? Só de vista, aí a gente não se falava, mas a gente estudou no mesmo lugar. Nossa, que legal! Uma curiosidade também. Vocês 3 têm 3 filhos. Olha!
Coincidência. É verdade. 3 filhos. Muita coincidência. Depois, hoje, tô Verdade. pensando e... tô pensando. Então, só eu queria introduzir com o seguinte, né? Porque eu queria falar um pouquinho sobre essa minha transição de carreira. O que aconteceu? Quando a gente vai se casar, a gente não sabe como vai ser a nossa vida. A vida não tem um script, né? Não tem um roteiro. Então não é que você assim, vou casar e aí eu vou ter 3 filhos, e eu vou ter os meus filhos, e você não sabe nem se você vai ter filho, né? Então foi meio assim quando eu comecei a estudar, né? Eu comecei a fazer engenharia civil, e eu, como a maioria de todos os universitários, não sabia muito bem como ia ser essa questão profissional, né? Não sabia como que era o mercado de trabalho. Então, assim, claro, eu sabia das opções que eu tinha, mas não sabia da rotina de uma engenheira civil. Quando eu me peguei trabalhando e eu vi como essa rotina ela interferia nos planos que eu tinha para mim, que consequentemente Deus também tinha para mim, eu tive que fazer uma escolha, né? Qual era o caso? A engenharia civil, ela me ocupava muito mais tempo que eu queria demandar para ela, né? Então, como eu me vi querendo estar mais próximo do filho que eu tinha na época, que era o Bernardo, porque eu casei durante a faculdade e engravidei durante a faculdade também, né? Como eu me vi querendo estar mais próximo do meu filho, eu comecei a pensar na possibilidade de não estar mais inserida no mercado de trabalho dentro de obra, né? E aí, com o meu diploma de engenheira, eu tinha a possibilidade de dar aula, né? Eu tive o Bernardo, e aí no finalzinho da faculdade eu tive a Mariana. Inclusive, eu me formei com o Bernardo no colo e a Mariana na barriga, assim, né? Tá o dia da minha colação de grau. E aí, ali, para o mercado de trabalho, você não é tão importante assim. Isso eu acho que é muito importante a mulher ter essa noção. Porque para o mercado de trabalho você é um número e para a sua família você é insubstituível, né? E aí, quando no meu trabalho eu informei que eu estava gestante, eles optaram por não dar continuidade mais no meu contrato. E aí eu me vi desempregada com 2 filhos. Na época, isso era uma possibilidade, apesar da gente viver assim, de forma muito restrita, né, de coisas que a gente gostaria, né, então de passeios, de comidas mais especiais, né, a gente estava assim, possibilidade de viver isso, né, por conta do dinheiro mesmo do meu marido, que não era o suficiente para isso. Quando eu me vi, então, que estava já no gargalo, né, com a corda no pescoço, aí eu falei, não, conversei com meu marido, a gente teve uma conversa muito honesta, sincera e racional também. Olha, vamos colocar panos frios aqui, né? Vamos ver quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, e a gente viu que na matemática isso não batia, né? A gente estava sempre no déficit ali, né? Tipo, não tá dando muito certo isso. E aí a gente optou, então, por eu voltar a trabalhar. Mas não era qualquer trabalho, né? Não era pegar meu diploma e estar ali batendo 8 horas diárias, porque aquilo, eu tava com 2 filhos, né? Tava com um bebê, um filho de 2 anos e uma filha de meses. Então, com o diploma de engenheira, eu tinha essa possibilidade de trabalhar dando aula, e dar aula hoje me possibilitava também estar mais tempo dentro de casa, né? Então foi o que eu fiz. Dentro desta realidade que era eu ter filhos e eu precisar trabalhar, porque era uma necessidade, não era simplesmente uma escolha, uma vontade, né? Dentro disso, eu voltei a trabalhar. No começo foi realmente difícil, no sentido de que eu queria estar em casa com os meus filhos, mas a gente vai se adaptando e também deixando um pouco de orgulho de lado, porque a gente tem que tomar esse cuidado com esse orgulho, né? De não, eu só vou estar em casa cozinhando e cuidando dos meus filhos e da minha família, mas e aí? Trabalhar também é cuidar da minha família, né? E quando isso cai por terra, quando você tira essa venda dos seus olhos de que trabalhar também dignifica o homem, porque senão Deus não teria falado isso, aí você começa a viver de forma mais saudável, de forma mais leve, né? E o que foi o que de fato aconteceu. Falando um pouquinho sobre trabalhar fora, eu tinha mesmo esse lema aqui no meu perfil, né? Eu falava bastante sobre isso. Inclusive, eu coloquei ali que era sobre construir catedrais, né? Que era um lema que eu tinha. Queria falar um pouco sobre isso. Teve um vídeo que eu assisti uma vez que era de uma mulher que ela falava, o vídeo do tema era A Mulher Invisível, que ela falava sobre o papel da mãe em casa e como a mãe se sentia invisível.
E nesse vídeo ela falou, depois que ela estabeleceu o porquê a mãe se via invisível, e quando ela reconheceu que o trabalho dela era meio por trás dos panos, assim, mas que era edificando o próprio lar, ela percebeu que existia uma analogia entre construir uma catedral e construir a alma do próprio filho, né? Que ela dizia assim, que quem constrói as catedrais dificilmente verão essas catedrais prontas. Mas ela colhe todos os frutos das renúncias que é incumbida ao ato de construir uma catedral. E analogamente, né, a catedral, ela é a alma formada dos nossos filhos. E os construtores dessas catedrais somos nós, né? Nós, mães. Então, eu tenho essa responsabilidade de cuidar dessa alma do meu filho, né? E dificilmente, assim, nossos filhos, eles, né, são formados na maturidade. A maturidade é a vida adulta. Mas eu verei isso se eu me preocupar em educá-lo, né? E como que isso se encaixa numa rotina onde eu preciso educar meu filho, eu tenho essa consciência, mas eu preciso trabalhar? Como isso se encaixa? Se encaixa numa rotina muito fechadinha, muito bem estabelecida e tendo noção das prioridades que você vai dar, né? Então, eu preciso trabalhar? É uma prioridade. Eu preciso cuidar dos meus filhos? É uma prioridade. Então, deixa eu elencar isso aqui, né? O que que hoje, na minha realidade, eu consigo encaixar? Nisso Né? entra a questão das escolhas. Nisso entra a questão Pode da falar. escolha mesmo do trabalho, né? Quando a gente vai escolher Sim, o que a exatamente. gente vai fazer, Onde eu a chegar. gente não pode, por exemplo, pegar um plantão no laboratório de hospital que vou ficar 12 horas lá dentro. Zero condições de fazer uma coisa dessa com a minha família. Né? Então a gente entra nessa questão de pensar com carinho, escolher com carinho aquilo que a gente vai fazer lá fora, que ajude dentro e que não isente não, né? Que não atrapalhe na nossa prioridade, que é a nossa casa. Exatamente. E aí foi isso que eu fiz. Então eu optei por trabalhar fora, eu optei porque eu tinha essa necessidade, e optei por dar aula, porque me possibilitava ter um horário mais flexível. Aí, estabelecendo isso e sabendo dos meus horários que eu tinha para estar com meu filho, porque foi uma coisa que na chamada da live eu falei, né? Quem educa os seus filhos? Quem passa mais tempo com ele. Essa é a verdade, né? A gente muito se fala aqui sobre tempo de qualidade. É importante você ter um tempo de qualidade com a criança? É. Só que nada adianta você passar 20 minutos ali focado na criança se ela passa 8 horas do dia dela ouvindo que não presta, vivendo com pessoas que infelizmente não têm os mesmos valores que você. Isso não adianta, né? Então, dentro dessa realidade que eu tinha um tempo ali que eu queria dedicar a eles, né, que eu tenho 3 hoje, eu foquei ao máximo. Então, tá bom, eu tenho esse tempo com os meus filhos. Então, eu vou ensinar os meus filhos todas as orações que eu posso e que vão ajudá-los. Eu vou estar ali prestando atenção nas pessoas que convivem com os meus filhos, educando os meus filhos dentro daquilo que eu não acho que seja conveniente eles aprenderem. Então, ó, isso é certo, isso é errado, né? Então, essa é a realidade que eu vivo hoje, trabalhando fora. Hoje eu estou de licença maternidade, na verdade, né? Mas eu já volto em dezembro. Né? Em dezembro eu já volto a trabalhar. E aí eu já quero encaixar isso, inclusive na rotina do bebê, né? Então a gente já procura rezar com ele, fazer as orações com ele no meio, né? Ele pode não entender nada ali naquele momento, mas é assim. Hoje ele não entende, aí amanhã já entende um pouquinho. E é assim que a gente vai construindo e formando essa alma dessa criança que é tão importante. Né? Acho que é isso, eu deixei. Ô, Thalita, mas me conte a história do padre, Thalita. A história do padre. Foi engraçado. Veio um sacerdote aqui em casa, né, e uns amigos, e aí nós íamos almoçar. E os meus filhos, eles já estão acostumados a rezar, né? Assim, não é uma coisa nem que a gente mal pede mais. Não, vamos rezar. Não, eles já estão acostumados. Eles sentam, já fazem no final da cruz, já fazem a oração antes da refeição. E aí o padre sentou, e meus filhos a gente estava no mesmo ambiente, e ele já deu uma garfada assim. Aí o meu filho olhou bem sério para ele e falou assim, mas você não vai rezar, não? Aí eu acho que o padre ficou um pouco sem graça, assim, né? Tipo, né? Falou, ô Bernardo. Meu filho também chama Bernardo, né? Falou, Bernardo, eu rezei na minha cabeça. Aí ele, tá bom. Mas foi engraçado para vocês verem como isso está tão inserido na rotina deles que eles já sabem. Inclusive, eu tenho até uma outra história aqui. Quando eu fui ganhar o Vicente, a minha mãe veio ficar com as crianças, né? Minha mãe e minha sogra. E aí minha mãe pegou e contou, né, que numa noite, antes de dormir, eles são acostumados a fazer as orações, então a gente reza ali o Santo Anjo, a oração de São Miguel, né, a gente reza 3 Ave Marias, né, a gente faz a consagração à Nossa Senhora, a gente tem nossa rotininha, né, da oração da noite.
E aí minha mãe falou assim, nossa, mas que oração difícil era aquela que as crianças estavam rezando, né? Aí eu fiquei pensando, né? Nossa, oração difícil, né? Aí depois, conversando com as crianças, eu entendi que era a oração de São Miguel, porque ela de fato é uma oração muito longa. Mas de tanta gente rezar todos os dias a mesma oração, eles já aprenderam. Então as crianças ensinaram a oração, né? Ensinaram, né? Rezaram, né? Junto com a minha mãe, a oração de São Miguel. Então, para vocês verem, né? Como isso é importante, né? Não é simplesmente decorar algo, né? Mas é aquilo que está intrínseco ao coração das crianças que elas já é natural, é completamente natural para eles. Que bacana. E, Thalita, você quer falar mais alguma coisa, inclusive, da sua rotina hoje, assim, com a gente? Ou acho que já falou tudo? Eu acho que já foi, assim, né? Lembrando a minha rotina, assim, eu saio bem cedo para trabalhar, né? Eu trabalho 8 horas, é importante dizer isso. Eu trabalho 8 horas diária. Só que eu entro muito cedo no trabalho e eu saio à tarde, né? Então, eu passo todo o período de tarde, eu trabalho próximo de casa, né? Um período ali de meia hora de distância. E para quem, numa realidade de São Paulo, né? Isso é perto, né? De gente que demora uma hora e meia para chegar em casa, isso é perto. E aí, então eu passo a tarde e a noite com as crianças, né? E aí o meu marido, ele passa a manhã com as crianças. Só falando um pouquinho sobre escola, que a Gabi, ela entrou nesse mérito, o meu filho mais velho, mais velho, né? 5 anos, ele tá na escola e ele estuda no colégio católico. E aí é muito interessante isso porque quando nós escolhemos o colégio que ele ia trabalhar, antigamente ele estudava no colégio católico, mas ele estudava de manhã. E aí, isso foi um problema pra gente, porque se ele estudasse no colégio católico de manhã, mesmo sendo um colégio bom, assim, maravilhoso, ele ia passar a ver o pai só de final de semana. E aí não era uma opção pra gente, né? Sim, o colégio, ele é importante, com certeza ele é, mas é mais importante que o meu filho tenha contato com a família dele, com o pai e com a mãe. Então, isso foi uma decisão, eu vou dizer, de todas as decisões que a gente fez para tirar esse meu filho desse colégio, que era muito bom, foi a mais importante. Eu queria que meu filho tivesse contato com o pai, né? Não só final de semana, mas durante a semana. Então, a gente tirou ele desse colégio e aí Deus providenciou um outro colégio católico que era de tarde. Você vê que Deus, enfim, né, faz tudo nos mínimos detalhes. Então, meus filhos, eles ficam de manhã com o pai, de tarde o meu filho vai para o colégio, quando ele volta eu já estou em casa, né? A minha filha, ela ainda não vai para o colégio, mas o período que eles ficam com a babá hoje, que é a nossa realidade, é um período de 4 horas e é um período que a maior parte do período eles estão dormindo. Então, foi algo assim que Deus providenciou. Hoje faz parte da nossa realidade e pra gente tá tudo certo. A gente ficou falando, eu não dei as boas-vindas. Tem muita gente que entrou na live aqui, né? Tem muitos nomes que eu nunca tinha visto por aqui, então quero dar as boas-vindas. Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas quero dar as boas-vindas a todo mundo. Também deve ter muitos seguidores de vocês também. Sejam bem-vindos. Tem alguém que deu uma boa noite para nós? Marta Gonçalves. Oi, boa noite, lindonas. Somos lindos mesmo. Nós temos aqui, né? Acho que a Dai entrou aqui também. Falou que estava fazendo a neném dormir, mas estava aqui escutando a gente. Faz parte do nosso grupo de casadinhas da Todos os Santos. Mas, enfim, quando a Thalita falou agora dessa questão de, né, do Senhor providenciar e da oração, é muito importante, porque mãe que não ora, né, não é uma mulher virtuosa e não consegue que a sua casa esteja de pé. Não consegue até discernir o que é certo, o que é errado, qual emprego aceitar, né, Bia? Precisa só tendo mesmo vida de oração para entender qual emprego aceitar. E é por isso que a Bia agora vai partilhar com a gente, porque ela recusou 5 empregos para estar dentro de casa, né? Porque não era a realidade que ia fazer com que ela ficasse com os filhos, né? Então, a gente aqui, tanto a Gabi falou, quanto a Thalita falou, é importante a gente frisar e entender. O importante é a nossa família. O emprego porque dá o nosso sustento, porém, a nossa família é muito importante. Então, qualquer decisão que nós vamos decidir, qualquer coisa que nós vamos decidir, é pautada, né, no que é mais importante para a nossa família. Então, minha amiga Beatriz, comente com a gente, assim, como que é recusar 5 empregos, né, para decidir esse que você está hoje. Sim, boa noite de novo para todo mundo.
quando eu casei, eu fiquei desempregada antes, né? No mesmo ano que eu ia casar, eu fiquei desempregada em fevereiro. E em novembro eu iria casar. E eu me vi ali com as contas, contrato já assinado, buffet, fotógrafo, várias coisas. E desempregada, como que a gente ia fechar essas contas? Nós morávamos de aluguel, eu e meu esposo. Como que a gente ia fechar essas contas para poder pagar? Porque sem emprego ia ser bastante complicado. Então, meu esposo começou a fazer bastante hora extra, onde ele trabalhava, para poder dar uma ajuda a mais. Sempre que podia, ele estava lá se propondo a fazer esse serviço extra. E eu comecei a pensar no que a gente poderia fazer, no que eu poderia fazer para poder estar ajudando ele. Então, a gente pegou o dinheiro que eu recebi, né, da empresa, peguei o seguro e colocamos tudo para poder estar pagando as contas. E nisso, já não estava dando, então eu comecei a fazer sanduíches naturais para poder vender. Ele levava na empresa onde ele trabalhava, vendia. Assim, era um dinheiro pouco, mas era o pouco que nos ajudou bastante. Então, as contas ali estando paga, não estava sobrando, mas também não estava faltando, graças a Deus. Deus ali com a sua divina providência sempre. E quando eu estava grávida de 5 meses da Maria Cecília, nós conseguimos comprar o nosso apartamento. E nisso, quando ela estava com 4 meses, já tinha nascido 4 meses, eu fiquei desempregada novamente. E nisso, o apartamento altíssimo para poder pagar. E apartamento, é condomínio, é luz, é água, é gás, é tudo. E não pode atrasar, porque senão no próximo mês vai vir muito mais caro, porque tem bastante multa. Aí a gente pegou, fomos empurrando, né, até onde deu. Quando foi em julho, eu sentei com ele, conversamos. Falei, olha, eu vou fazer o meu currículo e vamos rezar pedindo a Deus um bom trabalho, onde eu possa te ajudar e onde eu possa ter também um tempo com a minha filha, porque ela só tinha meses. Isso, eu fiz o currículo e no mês de setembro eu comecei a disparar esse currículo. Eu mandava para várias empresas, mandava também via online, né? E nisso eu fui chamada em outubro desse mesmo ano, de 2017, para poder estar fazendo uma entrevista. E nessa entrevista eu passei, mas tive que recusar porque tinha que trabalhar final de semana. Aí eu recebi mais 4 entrevistas, além dessa, que foram a mesma coisa. Tinha que trabalhar final de semana, folgavam algumas vezes na semana, mas sábado e domingo teria que estar trabalhando, feriado teria que estar trabalhando. Então, eu falei para ele, olha, vamos continuar a rezar, mas eu não posso aceitar, porque por mais que nós estamos precisamos pagar as contas, mas eu não abro mão de ficar com a minha família final de semana e feriado, porque a gente já não ia ter muito tempo juntos devido ao trabalho. E ficar ainda final de semana longe e tudo, eu falei, não abro mão, principalmente no domingo, que é o dia da Santa Missa. Aí a gente continuou rezando, falei, na hora certa vai vir. E veio. Veio um emprego maravilhoso. Assim, para mim, é um emprego dos sonhos. Porque me possibilita, né? Porque eu estou nele até hoje, então me possibilita muitas coisas. Inclusive, eu passei tanto da fase do desemprego, quanto tendo que sair para fora para ter que trabalhar. E agora eu estou passando pelo home office. Eu consigo trabalhar de casa e cuidar dos meus filhos dentro da minha própria casa. A Maria Cecília, antes de trabalhar home office, eu trabalhava das 8 da manhã, tinha que sair de casa às 5h40, então eu já não via ela no período da manhã, eu entrava às 8 e saía às 17, só chegava aqui por volta mais ou menos quase 20 da noite. Então ela passava o tempo todo só com o meu esposo e o dia inteiro na escola. Então, assim, a gente também, por esse período, a gente priorizou também uma escola que a gente conhecesse os donos da escola, que a gente conhecesse o que eles ensinavam, e também era católica, né? Ela não está mais nela hoje, porque só até 5 anos de idade, hoje ela está com 7. Mas ela estudou, então eu
sabia o que ela estava aprendendo. Então, assim, por mais que a gente deixava ela lá na escola, a gente priorizava também a educação dela em casa, porque, como diz, a educação vem de berço, né? Então, eu não podia delegar esse ensino para ela, sendo que é da minha responsabilidade. E por mais que eu tinha que sair e poder trabalhar fora, eu não podia delegar isso para outras pessoas. É a minha responsabilidade. É uma alma que Deus me confiou. Então, eu ensino até hoje, né? Agora com 3. A oração do terço aqui também é igualzinha aí na casa de vocês. É uma bagunça das crianças, correndo com o terço na mão, principalmente o André, que está na fase de aprendizagem. Então, eu não deixo, mesmo tendo essa bagunça, entre aspas, né? Que é normal de uma criança. Ele é um bebê ainda, 1 ano e 7 meses. Mas a gente não deixa de estar ensinando e de estar mostrando. Porque eu falo pro Beto, né? O nosso exemplo é o que vai levar eles, né? Para poder estar fazendo o mesmo. Então, a gente, além de ficar alerta no que nós fazemos e no que nós falamos próximo deles, é ensinar realmente, de fato, o que Deus pede, né? O que Deus está querendo de mim? Por que Deus me fez mãe? Então, é ter essa ciência, por mais que eu precise trabalhar fora para poder ajudar financeiramente dentro da minha casa, junto com o meu esposo. Qual é o meu papel principal? É o principal além de mulher, além de esposa, de mãe, educadora. Então, eu preciso educar essa alma a buscar cada vez mais estar próximo de Deus. Então, quando a minha filha hoje sai, eu falo para ela, olha, vamos rezar, ela reza o Santo Anjo, eu falo na hora da prova, qualquer coisa que você passar na escola, reza o Santo Anjo, pede ajuda para Nossa Senhora, e ela faz isso, porque ela chega e conta, mãe, hoje eu não estava conseguindo fazer tal coisa, aí eu rezei e pedi para o meu anjo da guarda e eu consegui. Aí eu falei, tá vendo? Assim, coração de mãe já fica todo bobo, né? Porque a gente começa a ver, estamos no caminho certo, né? Estamos educando certinho. Por mais que a gente seja pecadora, miserável, mas a gente tá fazendo o papel ali, tentando, né? O máximo com a ajuda de Nossa Senhora, a seguir o exemplo dela. Acho que é isso, Tati. Quando a gente fala dessa questão, né, de ensinar na fé, eu queria só falar um pouco da família Martin, que para nós, quem aqui do perfil fala assim, nossa, mas já falou tanto da família Martin, mas quanto mais você estuda São Luís e Santa Zélia, mais você estuda a vida de Santa Teresinha, você se apaixona, né? Se apaixona pela vivência, como que era, porque assim, é uma família como nossa, mas o que viviam de extraordinário? Colocavam a Deus em primeiro lugar. E conforme as situações vêm aparecendo, nós somos chamados a isso. E Zélia era empreendedora. Foi mãe de 9 filhos, né, 5 vivos, 5 meninas que viveram, né, realmente viveram mesmo, os outros 4 faleceram. Então, ela era empreendedora, Luiz também. E eu não vou falar aqui, não vou estender falar de abertura à vida, mas não tem como falar de abertura à vida, né, na nossa realidade. Então, ela era aberta, sim, à vida, mesmo tendo que entender, porque por mais que, assim, ela era muito boa naquilo que ela fazia. Tanto que, antes dela casar com o Luiz, a mãe de Luiz olhava para Zélia e falava, nossa, meu filho podia casar com essa menina, né, que é uma moça, podia casar. Né? No livro não conta, né? Mas a minha imaginação fica pensando assim, será que ela não falou alguma coisa para Luiz? Né? Nossa, eu conheci uma moça onde eu estou fazendo curso, porque foi na oficina de Zélia que a mãe de Luiz conheceu Zélia. Foi Zélia que ensinou a função dela a ser bordadeira, digamos assim. Então, ela tinha o ofício dela, Luiz também, casaram. Casados, o trabalho de Zélia rendeu tanto que Luiz teve que sair, né, do trabalho, ele estava fechar a relojoaria para dar conta de ajudar a Zélia, porque realmente dava mais dinheiro para eles, dava mais renda. Então, cada filho que vinha, né, eles falavam, vamos ter que trabalhar mais. Não era assim, não, eu não vou ter filhos, mas porque a nossa renda tá boa. Não. A gente tá vindo mais filho? Então, a gente vai trabalhar mais. Bora trabalhar mais? Então, bora trabalhar mais. Então, isso é o mais importante. A nossa referência de família cristã não tem que ser influência X, tal, Y. Tem que ser aqueles que já estão lá em cima. Porque é lá que eu quero estar.
É lá que eu quero que a minha família esteja. Então, a nossa referência de família cristã, de mãe que está vivendo a vontade de Deus, é dos nossos santos. Né? Então, eu quero falar aqui da família Martão, falando de Zélia, justamente por conta disso, por conta dessa oficina dela que cresceu tanto e da realidade das crianças que foram chegando. Detalhe, Zélia tinha ela era muito adiantada, ela vivia muito doente. Ela não era uma pessoa muito saudável, assim. E mesmo assim também não deixou de ter os filhos. E não deixou de trabalhar por conta disso. Então ela via que ela não conseguia sair para atender as rendas. O que o Luiz fez? Então você fica em casa cuidando da educação dos nossos filhos, que eu vou sair. Então ele saía, e eu gosto de falar dessa saída do Luiz, porque o Luiz não era muito de escrever carta, mas Zélia sim, Zélia gostava de escrever. Acho que mulher gosta mesmo de escrever, né? Então ela escrevia cartas apaixonadas, e ele também, mas ela escrevia muito mais. E nessas cartas, ele contava das experiências que ele tinha, e eu quero só fazer uma alusão a nisso, porque o Wellington sempre falou uma coisa para mim que eu acho muito importante para falar para os homens. Ele sempre falou assim para mim, amor, você sempre me vê rezando, e muitas vezes já aconteceu de eu estar rezando no quarto, eu sei que eu estava tarefada com crianças, eu podia ajudar, mas naquele momento eu precisava rezar. Por eu ser o provedor da casa, né, o protetor da casa, eu preciso ser aquele que reza mais, porque eu sou aquele que está na linha de combate. O combate tem que vir todo em mim, para se por acaso vier em você, que possa vir só respingos em você. E Luiz era isso. Luiz saía, né, para vender as rendas, passava nas igrejas, conhecendo, usava mais. Então, homens, você deve ser aquele que mais reza dentro da sua casa. Se você não é, procure ser aquele que mais reza. Porque a sua família precisa que você seja aquele da primeira linha de combate. Bater em você primeiro para, se acontecer de respingar, ser aquele que respinga bem pouquinho na sua família. Então, eu não tinha como não falar, né? Como eu falei de Luiz e Zélia, mas também tem uma família muito santa, que a gente está começando a estudar. A igreja beatificou agora, nesse mês de setembro. Tá ali que saiu, né? Peraí. Então saiu, daqui a pouco eu volto de novo. E foi a família uma família inteira beatificada. Você tem noção do que é isso, Senhor amado? Eu vi isso, ficou bem alto mesmo esse assunto na internet. Eu não, sabe, é uma coisa assim, uma família inteira beatificada. Aí você fala assim, eu preciso ser assim, eu preciso buscar essa santidade. Quando a gente ficou sabendo disso, eu falei, Wellington, o que a gente tem que fazer? Parece que assim, acende em nós a chama, assim, meu Deus, peraí, vamos ajeitar a nossa casa, o que tem de errado aqui que eu preciso mudar? Então, Isso é muito essa live legal. Pode falar? Desculpa de novo. Não, Isso é pode muito legal, falar. uma coisa que a gente conversa muito aqui em casa. Que para você ser santo, você não precisa fazer coisas extraordinárias. Você não precisa ser um Padre Pio da vida. Não precisa, sabe, ser Santa Teresa d'Ávila, né? Que tinha as visões místicas e tudo. A gente tem que viver no nosso simples, no nosso dia a dia, santificar a nossa realidade. Né? Se eu tenho que sair para trabalhar, que eu saia para trabalhar com amor. A Jéssica, que ela tá até aí, a Jéssica Dola, ela falou para mim uma vez que ela só sai da casa dela para deixar o tudo dela se for para dar tudo. E tem que ser assim em todas as realidades da nossa vida. Dar sempre o tudo. E tudo por amor a Deus primeiro, né? E não é aquilo, né? Que saco, eu tenho que trabalhar. Porque você vai ser testemunho também, né? Aonde você vai. Eu sou suspeita para falar da Jéssica Dola, porque eu gosto muito do trabalho dela, né? Acompanho quando posso. Hoje eu não estou conseguindo acompanhar tanto quanto eu gostaria. Mas o quanto de testemunhos de pessoas. Bom, a Bia tá aí. Bia já foi da Holanda dela, então pode dizer, assim, quanto de pessoas, né? Do quanto ela toca em vidas. E aquilo que ela faz, então, meu Deus do céu. Então, imagine se ela saísse da casa dela assim, que saco. Tenho que doar ali, vou lá ajudar uma gestante. Sabe, não é isso. Por mais que seja um trabalho remunerado, mas que você faça, porque além daquilo te traz o sustento para sua casa, mas você vai estar tocando vidas. Peraí que a Thalita entrou. Isso é legal. Eu mexi aqui, não. Ficou escuro.
Bom, enfim. Ih, oi, amiga. Não some ainda não, que não acabou, Thalita. O celular desligou. Que eu ia falar sobre isso, de impactar as pessoas, né? Dentro da universidade, eu vejo muito. Gente, chega a ser absurdo, assim, as pessoas. Eu sou um ET dentro daquele laboratório, cara. Porque eu sou a única casada. Ainda mais Única não, né? Porque a minha mãe orientadora. de dois, grávida. Então, minha Fazendo mestrado, você orientadora, é ela tem louca. 4 filhos. Então, assim, eu não sou a única estranha, ela também é. Mas, assim, no meio ali, a gente vê, assim, na conversa, como que as pessoas completamente ignoram isso, como eles tratam como se fosse, sabe? Eu já ouvi até, assim, uma questão de... Falei, preciso terminar aqui o que eu tô fazendo, que eu preciso ir embora. Aí já fizeram um comentário pra mim, assim, nossa, você gosta tanto, assim, dos seus filhos? Eu falei, óbvio que eu gosto. Eu amo meus filhos. Sabe? Gente, é muito absurdo isso, de verdade, é muito absurdo. A gente vê que, assim, a nossa vida tem que ser sempre um testemunho de Deus para as pessoas, porque o mundo precisa, viu? Deixa eu contar uma coisa engraçada. Você falou isso, Gabi, eu lembrei. Na sala de aula, é engraçado, né? Como eu dou aula para adolescentes. E adolescentes, às vezes, têm uma ideia um pouco limitada, né? A respeito do que é a família hoje. Por toda a depravação moral que nós temos hoje no mundo, o adolescente tem uma ideia um pouco limitada sobre o que é a família, o que é cuidar dos filhos, quais são as nossas prioridades, né? E hoje, eu e meu marido, nós damos aula na mesma escola e por um momento ali durante o dia, a gente fica no mesmo horário, assim, dentro da escola, né? E aí, quando eu fui sair de licença maternidade, os alunos falaram assim, ai, professora, mas e como que você vai voltar? Quando você vai voltar? Eu falei assim, olha, gosto muito de vocês, mas eu não queria voltar. Mas eu vou voltar, fiquem calmos. Então, eu já vi vários comentários, assim, dos alunos de nossa, professora, você é mó mãezona, né? Nossa, deve ser super legal, assim, você ser seu filho, né? Eu já ouvi vários comentários assim. E eu acho isso muito importante, porque hoje ser mãe me faz ser uma profissional melhor, inclusive. Sabia? Eu acho isso muito interessante, principalmente dando aula, assim, porque eu dou aula para adolescentes e eu acho que o ser mãe me prepara já para isso, sabe? Então, assim, eu sei o jeito de falar, eu muito provavelmente sei aquilo que eles estão pensando, né? Eu sei como está funcionando a cabeça da criança, porque eu tenho criança dentro de casa, né? Então, o ser mãe me ajuda a ser profissional também, né? E isso é algo bem interessante, assim. E na rotina, né, a gente vai tentando encaixar mesmo a educação, né, dos nossos filhos, né? Eu tô falando isso porque eu lembrei de uma coisa engraçada. Na escola, eu vejo muito comportamento de adolescente e eu já tento prevenir isso dentro de casa, né? Então, o ser profissional também me ajuda a ser mãe melhor, né? Ser mãe me ajuda a ser profissional e ser profissional me ajuda a ser uma mãe melhor. Então, assim, né, dentro dessa realidade, né, a gente tenta se inserir, né? Tenta ser boa mãe, boa profissional, boa mulher, boa, né? Tenta ser boa em todos os aspectos da nossa vida, né? Claro que é exigente e amar é exigente. Uhum. Eu quero trazer aqui um tema, eu não cheguei a comentar com vocês nos nossos bastidores do nosso grupo, mas é algo que eu vi na internet que eu achei uma famosa falando que ela odiou ficar grávida e tá repercutindo muito isso. Por que eu quero dizer? Porque tudo que nós falamos aqui é exigente, porque amar é exigente, né? Não, amar não é aquilo, ai meu Deus, porque eu tô sentindo que eu amo você. Não, a gente ama com as nossas atitudes. E a gente vê muito isso. Nós estamos casados, somos casados, nós vemos muito isso, né? Uma vez perguntaram para mim, né? Nossa, Tati, mas como estar 16 anos casada, amando o esposo? Porque a gente se escolhe todos os dias. O nosso sim não foi só, né? Eu casei em dia 9 de junho de 2007. Meu sim não foi naquele dia, meu sim é todos os dias. Então, estar casada com meu esposo, quando eu vou pregar, enfim, esses dias eu tive no Luau Mariano com jovens. A menina que me convidou, tinha falado que eu jovem, eu falei, cara, eu aceitei, mas é muito jovem, cara. Faz tempo que eu não falo para jovem. Falar para jovem é muito complicado. Eu acho muito complicado falar para jovem. Eu acho complicado. Cara, tinha muito jovem. Muito jovem. E aí, tanto que eu perguntei, eu falei, tem alguém casado que tipo, levantou um cara, levantou a mão, né? Enfim.
Aí eu falei, e o que Nossa Senhora muito falava são essa questão das virtudes. Eu tentei trabalhar ali porque eu tinha, no meu pouco tempo que eu tinha. Mas eu até brinquei que eu falei assim, ó, eu sou casada com o homem, e o Wellington foi, né? Com o homem mais bonito desse luau. Porque se eu não achar o meu marido mais bonito, mais cheiroso, mais maravilhoso, não é o da Gabi, desculpa, é o meu. A Gabi vai falar, é o meu, a Thalita, é o meu, entendeu? Porque é assim, entendeu? Então, assim, a nossa escolha de amar é uma escolha. Então, quando a gente fala dessa questão de maternidade, é a mesma coisa. A gente, por exemplo, o bebê acorda, a gente ama levantar. Ai, ele acordou de madrugada, que gostoso eu levantar, sou muito só. Eu levanto com aquela disposição? Não. Porém, o meu amar é tão intrínseco em mim que eu levanto, estou morrendo de sono, mas estou aqui. Talvez a minha disposição física fora, assim, né? Meu físico esteja tipo, meu Deus, que sono e tal. Mas dentro de mim eu sei, aquela alma precisa de mim. Porque se eu não cuidar, ela vai morrer. Aquela criança precisa de mim naquele momento. Então, amar é exigente, então cuidar é exigente. Então, por isso que trabalhar fora e cuidar dos filhos é exigente muito. Mas eu preciso fazer. Não tem como eu me ausentar disso. E não tem como eu falar que eu odeio a maternidade. Nós aqui, e é por isso que eu chamei essas três, porque nós amamos a maternidade. A maternidade nos faz ser melhores, como diz a palavra de Deus. Né? A maternidade nos salva. Se nós não fôssemos mães, a gente não seríamos quem nós somos hoje. E eu não estou falando, mas Tati, quem não é mãe? Não estou falando de maternidade somente biológica, porque eu tenho um casal que eu conheço muito bem, não tiveram filhos, 3 filhos, os filhos não vieram a nascer, mas eles têm uma fecundidade tremenda. Então, quando eu digo dessa questão da maternidade, é deixar passar, deixar transparecer isso. Então, a maternidade ela não deve ser um peso para ninguém. Então, amar é exigente, que a gente sai de si. E é isso que Nosso Senhor Jesus Cristo pediu na cruz. Não seria diferente, gente. Por que ele morreu na cruz por nós, se entregou por nós? Por que seria diferente para nós? Então, é exigente muito, mas nos faz sermos felizes como somos. Imagine se a gente não tivesse esses filhos que nos fazem ser virtuosos a cada dia, buscar as virtudes. Eu, por exemplo, tenho a Helena, que é a mais novinha, e que me fez estudar, por exemplo, sobre sono. Imagina, eu com os 3 dava de letra. Sono, que sono. Até com a Isa, uma vez, a Isa chegou a falar sobre salto e movimento. Que salto? Os 3 não tinham problema com salto. Fui estudar para salto. Tá entendendo? Então, assim, a gente está sempre buscando aprender coisas. Porque nenhum filho é igual ao outro. Então, a gente vai aprendendo. E assim também é na questão da questão de trabalhar fora também. O mercado de trabalho exige de nós muito. Então, a gente tem que estudar para a gente se aprimorar mais. Tá tudo bem? A gente parece que tá... Não sei se ela quer falar alguma coisa ou não. A sinal da Thalita tá ruim ainda. Mas, gente, entrou mais gente na live. Tô dando as boas-vindas aqui para vocês. Estou continuando aqui, porque já tem 1 hora de live. Olha, passa tão rápido que a gente não imagina. Já encaminhando para os finalmente, o que eu quero dizer, por exemplo, a realidade que eu vivo hoje, estou empreendendo, né? Não trabalho fora, mas estou empreendendo em casa. Thalita saiu, daqui a pouco eu chamo ela de novo, que eu acho que ela vai me chamar aqui. Qual é a minha realidade hoje? Pode ser que seja a sua realidade. A Gabi falou de algo muito importante também, que é santificar a sua realidade. Se a sua realidade hoje, nossa, eu trabalho fora, eu queria estar em casa, mas não pode, amém? Reze e se esforce para um dia você conseguir estar. E eu estando em casa, por exemplo, para mim estar em casa, meus filhos não estudam em escola particular. Eu não consigo fornecer isso para eles. Eu tenho 2 filhos em idade escolar e eu não consigo que eles estudem em escola particular, muito menos católica, não é uma realidade. Mesmo quando eu trabalhava fora, não era uma realidade para mim. Só que isso também não me deixa assim, nossa, coitadinho de mim, meus filhos, não. O que é que eu vou fazer? Então, peraí, eu vou na escola, tá acontecendo alguma coisa, porque a primeira coisa que chega aqui, eles chegam tagarelando. Não, então aconteceu isso. E eu só escutando. Então, aconteceu? O que aconteceu? O que a professora falou? Né? Então, assim, se acontecer alguma coisa, eu vou na escola conversar. Né? Não vou deixar passar. Principalmente porque a gente sabe que a escola pública
o que elas ensinam, né? Paulo Freire, então, só pela misericórdia. Então, várias doutrinas que não tem nada a ver com aquilo que eu ensino para eles. Né? Só que uma coisa é importante, somente Maria Clara vai fazer 15 anos esse mês. Então, tem muita coisa que dentro dela ela já sabe. Tem algumas virtudes que já estão ali enraizadas nela. Então, ela já sabe como se comportar em certas coisas. Então, é muito mais fácil para mim com ela, por exemplo. Com o Lucas, que tem 7, o Lucas está no 2º ano. Tem algumas coisas que eu tenho que alinhar, que eu tenho que conversar mais. Né? Então, você, mãe, que está nos assistindo, que tem essa mesma realidade que eu, e talvez mesmo trabalhando fora também não consiga dar essa educação, não tem problema. Você fica em cima. Não deixe ali de olhar no caderno, não deixe de conversar com seu filho. Deixa eu ver se a Thalita voltou. Não voltou, não. Para ver se há alguma coisa ali que foi ensinado que está fora da realidade nossa aqui de família cristã. E, gente, eu acho que é isso. Vou esperar a Thalita voltar, mas você tem alguma coisa para falar mais? Ô, Tati, eu até anotei uma frase em questão do amor, que é do Santo Agostinho, que se não queres sofrer, então não ama. Mas se não amas, qual o sentido da vida se não um amor? Então é isso, né? Se doar. Não tem esse de você se entregar sem ter aquele cansaço, que nem nós que temos dupla jornada, trabalhamos fora e trabalhamos em casa, tanto nos afazeres domésticos, quanto na educação dos filhos, quanto a vida como esposa. É cansativo. Assim como a doula Jéssica, né, que estava aqui, a gente já citou o nome dela, a gente aprende muito com ela. Ela fala, hoje eu vou dormir espremido igual um limão. Mas é isso. É esse doar-se mesmo. É cansativo, a gente cansa. Nós não somos super-heroínas, não somos mulheres de ferro. A gente tem esse cansaço, mas a gente, mesmo esse cansaço, a gente não pode deixar de se doar para aqueles que a gente ama. Aqueles que Deus nos designou para a gente estar amando, cuidando para Ele, mas que nós temos que se entregar à doação, de fazer o melhor para eles. Se eu trabalho fora, não é somente para pagar dívida, mas é para poder também proporcionar, assim como a Gabi compartilhou, proporcionar algo melhor para os nossos filhos. Então, no meu caso, eu consigo pagar uma escola particular para minha filha. Então, eu vou proporcionar isso. A educação dela, igual você falou, é procurar, mesmo na escola particular, a gente sempre está em cima, está procurando saber o que está acontecendo, o que está sendo ensinado. Então, é difícil, é cansativo, mas é o que a gente se propôs em casal, né, entre eu e meu esposo, a gente se propôs a isso. Então, eu tenho essa ajuda também dele. Ele também, eu já ouvi uma vez dizer que o homem é a cabeça da casa e a mulher é o pescoço. Então, a cabeça só gira se o pescoço gira. Então, a gente tem que ser esse pescoço mesmo. Em relação a ser essa mulher sábia, a saber identificar cada coisa do que está acontecendo ao seu redor e você proporcionar alguma solução para que tudo se resolva dentro de cada coisa. Que nem, se eu vou lavar uma louça, que eu lave, mas ali na louça eu encontro a beleza que Deus está me proporcionando naquele momento. É um sacrifício que eu estou fazendo. Às vezes eu terminei o meu trabalho, eu estou cansada, mas aqui eu tenho que me sacrificar. É uma louça que eu tenho que lavar, é uma comida que eu tenho que fazer, é uma fralda que eu tenho que trocar, é uma madeira que eu tenho que fazer, mas que tudo isso eu encontre Deus. Porque se eu não encontrar Deus em cada coisa que eu faço, para mim vai ser um peso enorme nas minhas costas. Eu vou viver sempre reclamando, eu estou cansada, eu tenho que sair para trabalhar, porque só o meu esposo não tem como. Mas não, a partir do momento que eu faço isso e eu vejo Deus ali em cada coisa que eu faço, por mais que eu esteja cansada, aquilo ali vai deixar de ser um fardo e vai ser mais prazeroso, vai ser menos cansativo do que se eu fizesse ali só por fazer. Então, eu fazer e encontrar a beleza. Que nem eu mostro para minha filha. Eu falo para ela, filha, brincou, guarda. Meu filho também já está nesse tempo. Ele tem 1 ano e 7 meses, mas algumas coisas ele já entende. Ele pega para brincar, ele guarda. Nisso eu vou ensinando eles a ordem, vou trabalhando com cada um deles a virtude, principalmente com a minha filha. Ela já serve a mesa,
ela passa um aspirador no chão. Então, eu já ensino as virtudes para ela, e esse doar, esse servir ao outro. Enquanto eu estou trabalhando, ela está servindo os irmãos dela que está aqui precisando dela, precisando de mim, mas que às vezes eu estou em alguma reunião, não posso atender na hora que eles querem, e ela está ali. Ela se propôs junto comigo a estar se doando para poder ajudar a cuidar do irmão dela, no meu caso. Então, a gente, nessas pequenas coisas no nosso cotidiano, a gente também vai ensinando, trabalhando a virtude de cada um deles e, assim, extraindo o melhor de cada um deles, né? Porque cada um tem um jeito, a gente tem que também, como a gente é mãe, né? A gente é mil e uma coisa, a gente tem que ver cada um deles, o que ele tem de melhor, o que eu posso ressaltar isso neles para que isso possa ser trabalhado da melhor forma para que ele possa crescer. Como a Tati falou, né? Dele sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Como que pode ser trabalhado isso? Então, que a nossa vida, né, materna, que ela não seja, assim, estéril, que ela esteja a serviço do outro. Thalita voltou. Gente, isso é maternidade real. É isso. Isso é maternidade real. Você não tá entendendo? Isso é maternidade real. Eu acho que o ponto-chave, uma mensagem importante que a gente tem a passar com essa live é que quem esteja nos assistindo, até nós mesmos, olhemos com amor para a nossa realidade. Né? Às vezes não chega nem perto do que é o ideal, que é o marido tendo um salário maravilhoso que permite a gente ficar em casa com nossas crianças, homeschool, sei lá. Mas não é essa a realidade. Infelizmente não dá, não é a realidade que é para nós. Mas que a gente olhe com amor para essa realidade que a gente tem, que a gente enfrente os problemas que essa realidade nos traz. Hoje a nossa sociedade está doente porque o pessoal quer ter o que o outro tem. O pessoal não quer viver, não aceita aquilo que está na sua frente, né? Então, a gente tem que olhar com amor para a nossa realidade. Se a realidade é trabalhar fora, que você vá trabalhar fora com amor. Que você vá trabalhar fora pensando na sua família. Pensando na sua família. Ficou com... Até porque o trabalho também, a gente não pode esquecer, né? Que Deus vai providenciando. O trabalho também pode ser um presente de Deus ali para sua vida. E às vezes a mãe, ela tá tão encucada com não precisar dentro de casa que ela não sabe agradecer a oportunidade que Deus está dando para ela ajudar no sustento de casa, né? Aí às vezes a gente se torna até um pouco ingrata, né? A gente consegue um trabalho, esse trabalho sustenta o nosso lar, e a gente fica, ai não, mas eu queria estar em casa, ai não, mas eu... Assim, seja agradecida, seja grata, olha o presente que Deus está te dando. Então acho que quando a gente começa a encarar a nossa realidade com carinho, né? Você começa a viver melhor, né? Viver bem, né? Às vezes a mãe, ela tá tão preocupada em estar em casa, às vezes, né? Chega do trabalho tão preocupada em estar em casa, e aí o que é o principal de estar em casa, que é elencar, né? Que é estar com as pessoas, estar com os filhos, às vezes ela deixa para depois. Fala, não, mas tô em casa, mas eu preciso arrumar minha casa, eu preciso fazer comida, eu preciso não sei o quê, né? E aí não tá com os filhos, por exemplo, né? Não tá dando de corpo e alma ali com os filhos. Então é saber, de verdade, assim, abraçar a própria vida e falar assim, ok, é isso que Deus tem para mim. Então, o que eu posso fazer para me ajudar, né? O que eu posso fazer para estar melhor com os meus filhos, para estar melhor com o meu marido, para estar melhor comigo mesma, né? Porque senão a gente também enlouquece, né? Se eu não sei ali, por exemplo, tirar um momento de descanso, se eu não sei ali tirar um momento para fazer as minhas orações pessoais, né? Então, é aquilo, né? É como eu vou administrar esse tipo de coisa sem enlouquecer, mas também sem fazer, né, de ombros dados, assim, sem me dedicar de verdade, né? Porque não há uma vida plena se não há o sacrifício ali, né? E o sacrifício, ele vai acontecer, né? Você precisa saber se sacrificar, mas como você vai fazer aquilo, né? Eu acho que é aí que entra o equilíbrio da coisa mesmo, né? Entender que amar é sacrificar-se, né? Sim. A Jéssica colocou assim, né? Se espremer a gente sempre pode dar um pouquinho mais. Tá dando eco, né? Vai entender por quê. Tá falando, hein? Bom, quero agradecer vocês. Agradecer todo mundo que estava na live. A gente vai para 1h15 de live. Louvado seja Deus por isso. Obrigada por tudo que nós partilhamos aqui. Essa live, ela veio do coração de Deus, principalmente
para que as pessoas possam entender que não existe uma realidade perfeita. Para a gente fechar, eu só queria que a Gabi falou, eu queria pegar esse gancho, quando a gente olha para a realidade do outro. Eu quero que meus filhos sejam perfeitos, eu quero que minha casa seja perfeita, eu quero que meus filhos sejam homeschooling, eu quero que meus filhos falem isso, falem aquilo, porque eu vi isso em fulano. E eu acho que a única possibilidade deles serem santos é dessa forma. Não, então é santificando a nossa realidade, lembrando que a gente tem que olhar para quem já chegaram lá, que já estão na eternidade. E pedir intercessão de quem está lá. Quem está no Instagram, a gente olha, que bonito, bacana, devemos para essas pessoas. Mas eles não podem ser assim, meu Deus, espelhos de pessoas, porque tem pais que nem nós. Tem realidades no Instagram que não aparecem, que a gente não vê. São recortes depois. Então a gente não pode tomar liberdade de fé e achar, meu Deus, eu não faço homeschooling, então meus filhos vão perder a porcaria. Meus filhos estão escola pública, então, meu Deus do céu, nossa, meus filhos vão ser virtuosos. O catecismo da educação é muito claro, os filhos vão ser aquilo que eu formar deles. Sou eu que vou formar, eu que vou orientá-los. Se eu deixar Deus dará, não sou Deus dará. Se eu ensinar os virtudes, eles vão ser virtuosos. E lembrando que a gente precisa sempre imitar para os nossos filhos. Né? A gente precisa avisar, nem que seja de madrugada. O Wellington chega de madrugada sempre, né? 2 horas da manhã. As crianças já pegaram o olho arregalado, ele jogando água dentro da criança, jogando por ela. Teve um dia que o Pedro disse, pai, o que você está fazendo? E ele estava lá rezando, e ele reza por todo mundo, por mim, pela menina, passa pela cama de todo mundo, reza pela casa inteira. O horário que eu tenho, que você está cuidado, então é que eu tenho ali com isso. É melhor muito ali te pedir pela nossa família. Então, que nós possamos ser assim, possamos rezar e interceder sempre pela nossa família e santificar a nossa realidade. Amém, meninas? Amém, meninas? A Marta falou que tá dando muito eco. Por que? Não sei, gente, por quê. Ai, tá dó. Que bonito isso, Amém, gente, eu tô muito feliz. Parte 2. Amo muito vocês. Parte 2. Vamos estudar aí, parte 2. Vocês querem falar mais alguma coisa ou já encerro? Seu te deixa errado. Tem que ser muito fecunda. Amém. Gente, obrigada por noite. Deus abençoe. Gabi, sua família, sua gestação, a Celina. Deus abençoe também, Bia, sua família. A Bia, sou suspeita, conheci ela há muitos anos e como fico feliz, minha amiga. A gente tem essa trajetória de amizade e de ver o quanto você e o Beto construíram também na família de vocês. E em breve, você não sabe, mas já te falando, uma live com Beto e Bia sobre algo lá de trás, ó. Que ainda as pessoas não sabem, mas vão ficar sabendo. Um testemunho de vida, porque esses dois têm. E Thalita, minha amiga, eu sou suspeita, minha comadre agora. Minha confidente. Deus sabe, né? A gente chorando as pitangas, uma calor. Mandando os podcasts da vida dela pra mim. Ai, meu Deus, eu tenho dó das minhas amigas. Mas enfim, gente, obrigada por todos participarem da live. Que Deus abençoe e que santifique a nossa noite. Amém? Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau.